Em lua de mel luxuosa na Itália, um jovem milionário acha que está vivendo o auge da felicidade, até descobrir que no quarto ao lado está sua ex-esposa, grávida, e prestes a revelar um segredo que mudará a vida de todos. O ar salgado do Caribe acariciava as cortinas de seda branca que dançavam suavemente na varanda da suíte presidencial do Grand Coral Resort. Carlos Mendoza observava o horizonte onde o azul turquesa do mar se fundia com o céu em uma linha perfeita, enquanto o sol começava seu declínio para o entardecer. Aos seus 45 anos, ele aprendera a apreciar esses momentos de tranquilidade, tão escassos em sua vida de empresário bem-sucedido. Suas mãos, acostumadas a digitar códigos e assinar contratos milionários, agora seguravam delicadamente uma taça de champanhe rosé. O líquido borbulhante refletia os últimos raios dourados do dia, criando pequenos brilhos que lhe lembravam as luzes da cidade do México que havia deixado para trás há uma semana. Sua empresa de tecnologia sustentável havia alcançado novos picos este ano, mas pela primeira vez em décadas, os números nos balanços financeiros não ocupavam o primeiro lugar em seus pensamentos. Se arrepende de ter escolhido ficar aqui em vez de ir direto para a Europa? A voz melodiosa de Sofia interrompeu suas reflexões. Ela emergiu do banheiro, enrolada em um roupão de algodão egípcio. Seus cabelos castanhos claros, ainda úmidos, pingando sobre os ombros. Aos 38 anos, Sofia Ramírez tinha aquela elegância natural que não precisa de artifícios. Alta, de movimentos graciosos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Carlos se aproximou dela, rodeando-a pelos braços por trás. Jamais, murmurou contra o pescoço dela, inalando o aroma de jasmim de seu perfume. Este lugar é perfeito para nós. Além disso, amanhã à noite estaremos voando para Nápoles. Sofia recostou-se contra o peito dele, sentindo as batidas regulares de seu coração. Ela conhecera Carlos há 2 anos durante uma conferência sobre arquitetura sustentável em Guadalajara. Ele apresentava inovações em painéis solares integrados, enquanto ela expunha sobre design bioclimático. O que começou como uma colaboração profissional evoluiu para algo que nenhum dos dois esperava. Um amor profundo e genuíno que transformou suas vidas. Você é perfeccionista demais, disse Sofia, virando-se entre os braços dele para olhá-lo nos olhos. Já revisei nosso itinerário pelo menos 20 vezes com você. Você tem cada restaurante, cada museu, cada hotel programado para o minuto. Carlos sorriu com uma mistura de orgulho e autocrítica. Era verdade que ele planejava obsessivamente cada detalhe de suas viagens, assim como fazia com seus projetos empresariais. Essa característica lhe permitiu construir um império tecnológico, mas também fora uma fonte constante de tensão em seus relacionamentos pessoais. É que eu quero que estes 6 meses sejam perfeitos, admitiu. É a nossa primeira viagem longa juntos, e depois vamos nos casar e começar nossa vida juntos oficialmente, completou Sofia, tocando suavemente o anel de noivado que brilhava em seu dedo. Era uma esmeralda colombiana cercada por diamantes, uma peça única que Carlos havia desenhado especialmente para ela, simbolizando seu amor pela natureza e pela beleza. O telefone de Carlos vibrou sobre a mesa. Era Miguel, seu assistente pessoal na cidade do México. Com um gesto de desculpas para Sofia, ele atendeu a chamada. Senhor Mendoza, lamento interromper, mas tenho notícias sobre o voo de amanhã. A voz de Miguel soava preocupada. A tempestade tropical Helena está se intensificando mais rápido do que o previsto. O aeroporto de Cancún anunciou que suspenderá todas as operações a partir das 6 da manhã. Carlos sentiu uma pontada de irritação. Ele havia planejado esta viagem com meses de antecedência, coordenando cada conexão, cada reserva. Que opções temos? Tenho revisado alternativas. O voo mais próximo disponível seria depois de amanhã à noite.
mas apenas se a tempestade se afastar, como os meteorologistas preveem. Depois de desligar, Carlos compartilhou a notícia com Sofia. Para sua surpresa, ela recebeu a informação com um sorriso tranquilo. "Não te incomoda?" E perguntou ele genuinamente surpreso. "Carlos, meu amor." Sofia se aproximou e pegou as mãos dele entre as suas. "Estamos em um dos resorts mais bonitos do mundo, juntos, celebrando nosso amor. Mas um dia aqui não é exatamente uma tragédia." Sua capacidade de se adaptar às mudanças era uma das qualidades que ele mais admirava em Sofia. Onde ele via obstáculos e problemas a serem resolvidos, ela encontrava oportunidades e novas possibilidades. Era arquiteta, mas também era uma artista de viver, capaz de encontrar beleza no inesperado. Na madrugada do segundo dia, amanheceu com um céu cinzento que contrastava dramaticamente com o azul cristalino do dia anterior. Carlos acordou antes do amanhecer, como era seu costume. Mas em vez de verificar imediatamente seus e-mails, ele se permitiu observar Sofia dormir. Suas longas pestanas projetavam pequenas sombras em suas bochechas, e sua respiração era tão suave que mal movia os lençóis de linho branco. O som distante das ondas havia mudado durante a noite. Não era mais o murmúrio rítmico e tranquilizador que os havia embalado. Agora, as águas batiam na costa com uma força que fazia vibrar sutilmente as janelas de vidro da suíte. Carlos levantou-se silenciosamente e dirigiu-se à varanda, onde pôde apreciar a magnitude da transformação. O mar, que ontem parecia uma extensão infinita de calma, agora se agitava em ondas cinzas e brancas que se quebravam contra os penhascos com uma violência hipnotizante. As palmeiras balançavam como dançarinas ébrias, suas frondes sussurrando segredos urgentes ao vento. À distância, nuvens densas e escuras se acumulavam no horizonte, prometendo uma intensificação do fenômeno meteorológico. "É lindo e assustador ao mesmo tempo", murmurou Sofia, que se aproximou sem que ele a sentisse. Ela usava uma das camisas de Carlos, que lhe caía como um vestido informal, e seus olhos refletiam o fascínio que sentia pelas forças da natureza. O gerente do hotel enviou uma mensagem, disse Carlos, mostrando-lhe o telefone. "Recomendam que todos os hóspedes permaneçam nas instalações do resort pelas próximas 24 horas. As estradas para o aeroporto estão começando a alagar." Sofia assentiu, mas não parecia preocupada. Como arquiteta especializada em construção sustentável, ela havia estudado extensivamente os padrões climáticos do Caribe e sabia que essas tempestades, embora impressionantes, raramente representavam um perigo real para estruturas bem construídas como o Grand Coral Resort. Decidiram tomar o café da manhã no restaurante principal do hotel, um espaço aberto com vista panorâmica para o oceano. A maioria das mesas estava ocupada por outros hóspedes que, como eles, tiveram seus planos de viagem alterados. O ambiente era estranhamente festivo. A diversidade compartilhada havia criado uma sensação de camaradagem entre estranhos. Carlos observou as famílias ao redor enquanto saboreava seu café preto. Um casal de idosos jogava cartas em uma mesa próxima, rindo como adolescentes quando um deles fazia uma jogada particularmente astuta. Em outra mesa, uma família com 3 crianças pequenas havia transformado o café da manhã em uma brincadeira, construindo torres com os pães, enquanto os pais trocavam olhares cúmplices de diversão e exasperação. "No que você está pensando?" perguntou Sofia, seguindo seu olhar. Carlos hesitou por um momento. "Em como é estranho estar aqui sem agenda, sem reuniões agendadas. Não me lembro da última vez que tive um dia completamente livre." Era mais do que isso, mas ele não sabia como expressar. Observar aquelas famílias despertava sentimentos complexos que ele mantinha enterrados por anos. Aos 45 anos, ele havia construído um império empresarial, viajado pelo mundo, acumulado mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas,
mas nunca havia experimentado a simples alegria de compartilhar um café da manhã sem pressa com uma família própria. Sofia estendeu a mão sobre a mesa e entrelaçou seus dedos com os dele. Podemos aproveitar este dia inesperado para relaxar de verdade. Sem laptops, sem ligações de trabalho, sem revisões de itinerário. A proposta soava sedutora e assustadora ao mesmo tempo. Carlos havia construído sua identidade em torno do controle e da produtividade constante. A ideia de um dia completamente improdutivo o inquietava tanto quanto o atraía. Decidiram explorar as instalações do resort que ainda não haviam visitado. O Grand Coral se estendia ao longo de quase 2 quilômetros de costa, com jardins meticulosamente projetados que recriavam diferentes ecossistemas tropicais. Havia uma área dedicada à flora maia, outra que replicava as paisagens da selva lacandona e uma terceira que exibia espécies endêmicas do Caribe mexicano. Enquanto caminhavam por trilhas sinuosas entre orquídeas selvagens e ceibas centenárias, Sofia começou a explicar os princípios de design paisagístico que havia observado. Sua paixão pela arquitetura sustentável se estendia a todos os aspectos do design ambiental, e Carlos se viu fascinado por sua capacidade de ler a linguagem oculta dos espaços. Olha como eles orientaram estas trilhas, apontou Sofia, parando junto a uma fonte natural onde a água brotava entre rochas vulcânicas. Elas seguem as linhas naturais do terreno, aproveitando as correntes de ar para criar microclimas. É design regenerativo em sua máxima expressão. Carlos a ouvia com uma atenção que ia além do interesse profissional. Nos 2 anos em que estiveram juntos, ele aprendera a valorizar a maneira como Sofia via o mundo. Não como algo a ser conquistado ou controlado, mas como um sistema complexo e belo em que os humanos podiam se integrar harmoniosamente. O vento começou a intensificar-se ao meio-dia, levando consigo as primeiras gotas de chuva. Refugiaram-se no spa do resort, onde decidiram desfrutar de tratamentos de relaxamento. A ironia não lhes escapou. Precisaram de uma tempestade tropical para se obrigarem a fazer algo que qualquer casal em lua de mel faria naturalmente. Terceira manhã no resort amanheceu com uma calma que contrastava enormemente com a intensidade das últimas 24 horas. A tempestade havia passado durante a noite, deixando para trás um ar cristalino e uma sensação de renovação que se percebia até nas cores mais vibrantes da vegetação tropical. Carlos acordou sentindo-se estranhamente descansado, como se o clima adverso tivesse lavado também algumas das tensões que habitualmente carregava nos ombros. Sofia já estava acordada, sentada na varanda com uma xícara de café e seu caderno de esboços aberto sobre as pernas. Ela estava desenhando a vista do amanhecer sobre o oceano, capturando com traços firmes a maneira como a luz dourada se refletia nas águas, agora serenas. "Desde quando você está acordada?" perguntou Carlos, aproximando-se para admirar o trabalho dela. "Desde que vi os primeiros raios de luz", respondeu ela sem tirar os olhos do papel. "Não queria perder este momento. Olha como a água voltou para aquele azul impossível, como se a tempestade nunca tivesse existido." Carlos observou o desenho por cima do ombro de Sofia. Seus traços capturavam não apenas a imagem visual da paisagem, mas também a sensação de paz e novo começo que pairava no ambiente. Era um dos talentos que mais admirava nela, a capacidade de perceber e transmitir a essência emocional dos espaços. Decidiram tomar o café da manhã cedo e depois ir para o aeroporto confirmar seu voo da tarde para Nápoles. A equipe do hotel havia restabelecido o serviço de transporte e as estradas já estavam transitáveis, embora ainda se vissem poças e galhos caídos, como testemunhas silenciosas da intensidade da tempestade. Enquanto esperavam o carro no lobby do hotel, Carlos sentiu uma mistura de alívio e melancolia. Estava ansioso para continuar sua viagem planejada,
Mas também havia algo estranhamente libertador nesses dias improvisados que acabavam de viver. Pela primeira vez em anos, ele experimentara o prazer de viver o momento presente sem a pressão constante de um cronograma estrito. Senhor Mendoza. Senhorita Ramírez. Aproximou-se a concierge do hotel, uma mulher elegante chamada Patrícia, que os havia atendido durante sua estadia. Lamento informar que o aeroporto reportou novos atrasos. Embora as pistas estejam liberadas, há um atraso significativo nos voos internacionais devido ao acúmulo de voos cancelados nos últimos 2 dias. Carlos sentiu a familiar tensão na mandíbula que aparecia sempre que seus planos eram alterados. Que opções temos? Eu contatei a companhia aérea. O próximo voo disponível para Nápoles, com conexão em Madrid, seria amanhã à noite. Como compensação pelos transtornos, o hotel está oferecendo uma extensão gratuita de sua estadia. Sofia pegou a mão de Carlos antes que ele pudesse responder. Aceite, disse ela suavemente. Mais uma noite não mudará nossos planos gerais. E, francamente, não me incomoda em nada passar mais tempo neste lugar. Enquanto voltavam para a suíte para desarrumar as malas que já haviam preparado, Carlos não pôde deixar de refletir sobre sua reação a esses imprevistos. Toda a sua vida havia sido construída em torno do controle. Horários precisos, planos detalhados, contingências para cada possível variável. No entanto, os últimos dias lhe mostraram que talvez existisse uma beleza inesperada em permitir que a vida seguisse seu próprio curso. Decidiram aproveitar essa jornada adicional para explorar os arredores do resort. Alugaram bicicletas e seguiram uma trilha costeira que se estendia para o norte, atravessando pequenas comunidades pesqueiras, onde a vida parecia seguir ritmos completamente alheios ao turismo do resort. Em uma dessas paradas, em um pequeno porto, onde as lanchas de pesca balançavam preguiçosamente sob o sol do meio-dia, Sofia comprou um artesanato de um velho artesão local. Era uma pequena escultura de madeira que representava um casal abraçado, talhada com uma simplicidade que transmitia uma profunda sensação de amor duradouro. É linda, comentou Carlos, observando os detalhes da escultura. O senhor me disse que a madeira é de uma árvore que cresceu por mais de 50 anos em seu quintal, explicou Sofia. Quando ele finalmente teve que cortá-la porque estava doente, decidiu transformá-la em algo que pudesse durar para sempre. Havia algo profundamente simbólico naquela história que ressoou em Carlos de uma maneira que ele não pôde explicar completamente. A ideia de transformar algo que havia chegado ao fim em algo novo e duradouro pareceu-lhe uma metáfora poderosa sobre a vida e os relacionamentos. Voltaram ao resort enquanto o sol começava seu declínio para o horizonte. Carlos sentia-se transformado por esses dias inesperados, embora não pudesse identificar exatamente o que havia mudado nele. Era como se a tempestade tivesse removido não apenas as águas do oceano, mas também algumas certezas internas que ele mantivera inquestionáveis por anos. Naquela noite, enquanto jantavam na varanda de sua suíte, sob um céu estrelado que parecia mais brilhante depois da tempestade, Carlos pegou as mãos de Sofia entre as suas. Obrigado, disse ele simplesmente. Por quê? Por me ensinar que às vezes os melhores momentos são aqueles que não planejamos. A quarta manhã começou com uma rotina que já se tornara familiar. Carlos acordando antes do amanhecer e Sofia capturando os primeiros raios de luz em seu caderno de esboços. No entanto, desta vez havia uma energia diferente no ar. Era seu último dia no resort. E ambos sentiam uma mistura de nostalgia antecipada e emoção pela próxima etapa de sua aventura. Carlos dirigiu-se ao lobby cedo para confirmar pessoalmente todos os detalhes de sua partida. Era um costume que ele havia desenvolvido ao longo de anos de viagens de negócios. Nunca confiar completamente em confirmações telefônicas quando se tratava de conexões internacionais importantes. Sua natureza meticulosa lhe havia poupado inúmeros problemas no passado.
O lobby do Grand Coral Resort era uma obra arquitetônica impressionante. Tetos altos com vigas de madeira tropical, grandes janelas que emolduravam vistas panorâmicas do oceano e uma decoração que combinava a elegância contemporânea com elementos tradicionais maias. Àquela hora cedo, o espaço tinha uma qualidade quase catedralícia, com a luz dourada filtrando-se através das palmeiras que cercavam o edifício. Enquanto esperava que Patrícia, a concierge, terminasse de revisar seus documentos de viagem, Carlos observou distraidamente outros hóspedes que começavam a povoar a área. Uma família com crianças pequenas discutia planos para o dia em voz baixa, tentando não acordar o bebê que dormia em um carrinho. Um casal de idade avançada lia jornais em poltronas de couro, compartilhando ocasionalmente comentários sobre as notícias. Foi então que a viu. No início, pensou que sua mente estava lhe pregando uma peça cruel. A mulher que acabara de emergir do elevador, caminhando lentamente em direção à recepção, tinha um perfil que lhe parecia dolorosamente familiar. O cabelo preto azeviche preso em um rabo de cavalo baixo, a postura ereta, mas graciosa, aquela maneira particular de inclinar ligeiramente a cabeça quando estava concentrada. Lucia. Carlos sentiu como se o chão do lobby tivesse se tornado areia movediça. Sua ex-esposa, de quem havia se divorciado há 3 anos, após um processo legal que durou meses e deixou cicatrizes emocionais em ambos, estava ali, a menos de 20 metros de distância. O que mais o chocou não foi apenas sua presença, mas sua condição evidente. Lucia estava grávida. Sua barriga arredondada era impossível de ignorar sob o vestido de algodão branco que usava. Ela caminhava com aquela delicadeza característica das mulheres em estados avançados de gestação, uma mão descansando protetoramente sobre seu abdômen. Carlos se refugiou instintivamente atrás de uma coluna de mármore, sentindo seu coração bater com uma intensidade que não experimentava desde a última vez que vira Lucia durante a assinatura final dos papéis do divórcio no escritório do advogado na Cidade do México. Observou enquanto ela se aproximava do balcão da recepção. Mesmo grávida, Lucia mantinha aquela elegância natural que sempre a caracterizara. Aos 42 anos, ela tinha uma beleza madura que o tempo havia refinado em vez de diminuir. Seus movimentos eram os mesmos que ele lembrava dos 12 anos em que estiveram casados, seguros, mas nunca presunçosos, graciosos sem artifícios. Com licença. Ouviu que Lucia dizia ao recepcionista: "Gostaria de estender minha estadia por mais 2 noites, se possível." Sua voz. Aquela voz que havia sussurrado bom dia por mais de uma década, que havia pronunciado aceito em uma igreja em Guadalajara 15 anos atrás, que havia gritado não aguento mais durante a última briga antes da separação. Carlos percebeu que estava prendendo a respiração. Uma parte dele queria correr de volta para sua suíte, acordar Sofia e ir embora do hotel imediatamente. Outra parte, uma parte que ele acreditava enterrada, sentia uma curiosidade dolorosa de se aproximar e falar com ela. O que Lucia estava fazendo em Cancún? De quem era o bebê que esperava? Durante o casamento, eles haviam discutido exaustivamente o tema dos filhos. Ele havia sido inflexível em sua negativa, argumentando que sua carreira estava em um momento crucial e que ele não tinha tempo nem energia emocional para uma família. Lucia havia aceitado sua decisão, mas agora, vendo-a claramente grávida, perguntava-se se sua negativa havia sido um dos fatores determinantes na deterioração de seu casamento. "Senhor Mendoza?" A voz de Patrícia o sobressaltou. Ele estivera tão absorto observando Lucia que não percebera que a concierge havia terminado de processar seus documentos. "Sim, desculpe", murmurou, mantendo a voz baixa e sem desviar completamente o olhar de onde estava sua ex-esposa.
Seus voos estão confirmados para esta tarde. O transporte para o aeroporto estará disponível às 3 em ponto. E preparei um kit de cortesia para a longa viagem. Carlos assentiu distraidamente, mas então Patrícia acrescentou algo que lhe gelou o sangue. Também tomei a liberdade de atualizar as reservas do sistema após a reorganização dos quartos devido à tempestade. Por uma coincidência extraordinária, a senhora que acabou de solicitar a extensão foi designada para a suíte 502, bem ao lado da sua. A suíte 502, o quarto ao lado da 501, onde ele e Sofia haviam passado os últimos 4 dias. Carlos sentiu uma mistura de pânico e incredulidade. De todos os hotéis em todo o Caribe mexicano, de todas as datas possíveis, Lucia havia escolhido exatamente o mesmo lugar e momento que ele para suas férias. Enquanto retornava lentamente para os elevadores, tentando processar essa informação impossível, Carlos percebeu que sua lua de mel cuidadosamente planejada acabara de se complicar de uma maneira que nenhum itinerário detalhado poderia ter previsto. Carlos permaneceu imóvel em frente às portas do elevador por vários minutos, olhando os números iluminados sem realmente vê-los. Sua mente trabalhava em velocidade vertiginosa, calculando possibilidades, avaliando opções, buscando alguma maneira de evitar o que parecia inevitável. Como explicar a Sofia que sua ex-esposa grávida se instalara no quarto ao lado? Como manter a harmonia de sua lua de mel quando o passado aparecera literalmente na porta ao lado? Quando finalmente chegou à suíte 501, encontrou Sofia na varanda, já vestida com um elegante conjunto de linho cor de coral que realçava seu bronzeado natural. Ela estava arrumando a bagagem de mão para o voo, organizando meticulosamente seus itens de cuidado pessoal e as pequenas lembranças que haviam comprado durante sua estadia. "Tudo pronto para a partida?" perguntou ela com um sorriso radiante, sem notar imediatamente a expressão tensa no rosto de Carlos. "Sofia, precisamos conversar", disse ele, fechando a porta da varanda atrás de si. Sua voz tinha um tom que ela não havia ouvido antes, uma mistura de nervosismo e determinação que a fez parar de arrumar imediatamente. "O que houve? Há algum problema com os voos?" Carlos sentou-se na beira da cama, buscando as palavras adequadas. Nos negócios, ele havia lidado com crises financeiras, negociações complexas, situações que envolviam milhões de dólares, mas nada o havia preparado para este momento. "Minha ex-esposa está no hotel", disse finalmente sem rodeios. Sofia piscou várias vezes, como se estivesse processando uma informação que não se encaixava em sua realidade. "Sua ex-esposa, Lucia?" "Sim, a vi no lobby há alguns minutos. Pelo visto, ela estendeu a estadia e o sistema do hotel a designou para o quarto ao lado." O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de emoções. Sofia conhecia os detalhes básicos do casamento anterior de Carlos. 12 anos juntos, um divórcio difícil há 3 anos, mas nunca haviam se aprofundado nos aspectos mais íntimos daquela relação. Carlos fora cuidadoso em não falar muito sobre Lucia, considerando que ela pertencia a um capítulo encerrado de sua vida. "Isso é uma coincidência extraordinária", disse Sofia lentamente, sentando-se na cadeira em frente a ele. "Há algo mais", continuou Carlos, sabendo que não podia ocultar informações que Sofia acabaria descobrindo. "Ela está grávida." Desta vez, o silêncio foi ainda mais profundo. Sofia levantou-se e caminhou até a janela, observando o oceano que agora parecia menos tranquilizador do que há alguns minutos. "De quantos meses?" "Não sei. Parece avançado, talvez 6 ou 7 meses. Sofia assentiu lentamente, processando as implicações dessa informação. Durante o relacionamento com Carlos, eles haviam conversado sobre o futuro, sobre seus desejos de formar uma família juntos. Ele expressara entusiasmo pela ideia, uma transformação que ela havia atribuído à sua maturidade e ao amor que compartilhavam.
Mas agora, saber que sua ex-esposa estava grávida enquanto eles planejavam sua própria vida juntos, criava perguntas incômodas que flutuavam no ar sem serem pronunciadas. "O que você quer fazer?" perguntou Sofia, mantendo um tom calmo que exigia um esforço considerável. "Poderíamos mudar de hotel", sugeriu Carlos imediatamente. "Ligar para a agência de viagens, encontrar outro lugar para passar a noite antes do voo." "Carlos", Sofia se virou para olhá-lo diretamente. "Toda a costa está lotada. Você sabe disso. Depois da tempestade, conseguir outro quarto em qualquer lugar decente será impossível." Ela tinha razão. E ambos sabiam disso. A alta temporada de turismo, combinada com os atrasos causados pelo clima, havia lotado todos os hotéis da região. "Então, vamos direto para o aeroporto. Podemos esperar lá até o voo. São 8 horas até o voo, Carlos. Você realmente quer passar todo esse tempo no aeroporto apenas para evitar a possibilidade de encontrar Lucia?" A pergunta de Sofia era direta e justa, mas também revelava algo que Carlos não havia considerado completamente. Sua reação extrema à situação estava comunicando algo sobre seus sentimentos, que talvez nem ele mesmo tivesse reconhecido. "Não é que eu queira evitá-la especificamente", defendeu-se. "É que não quero que isso afete nossa viagem, nosso momento." Sofia aproximou-se e sentou-se ao lado dele na cama. "Meu amor, se for realmente apenas uma coincidência infeliz, então agir como se fosse uma catástrofe só dará mais importância do que tem." Carlos sabia que ela tinha razão, mas também sabia que a situação era mais complexa do que Sofia podia entender. Ver Lucia grávida havia despertado lembranças e emoções que ele mantivera cuidadosamente compartimentalizadas. Não era nostalgia romântica, mas algo mais profundo e perturbador. Culpa, arrependimento e a inquietante sensação de que as decisões que havia tomado durante o casamento haviam tido consequências que só agora começava a compreender. "Você tem razão", disse finalmente. "Ficamos, agimos normalmente, e se a encontrarmos, seremos corteses e civilizados." Sofia sorriu e pegou sua mão. "Somos adultos, Carlos. Podemos lidar com isso." Mas enquanto se preparavam para descer para almoçar, Carlos não pôde deixar de sentir que estava prestes a enfrentar uma prova para a qual nenhuma quantidade de planejamento o havia preparado. O almoço no restaurante do resort tornou-se uma experiência surreal para Carlos. Cada som lhe parecia amplificado. O tilintar dos talheres contra os pratos, as conversas de outros comensais, o suave jazz que emanava dos alto-falantes escondidos entre as plantas tropicais. Seus olhos se voltavam involuntariamente para a entrada do restaurante toda vez que alguém aparecia, preparando-se mentalmente para o momento inevitável do encontro com Lucia. Sofia, por sua vez, mantinha uma conversa aparentemente relaxada sobre os planos para a Itália, mas Carlos notava a tensão sutil em seus gestos, a maneira como segurava a taça de água, ligeiramente mais firme do que o habitual, ou como seus olhos o observavam com uma atenção mais intensa do que o comum, como se estivesse estudando suas reações. A reserva no hotel de Positano inclui um tour privado pelas vinícolas da região, comentou Sofia, consultando as anotações em seu telefone. "Segundo as avaliações, é uma experiência extraordinária. Os proprietários mantiveram as tradições de cultivo desde o século XVIII. Carlos assentiu, tentando se concentrar em suas palavras, mas sua mente estava dividida entre o presente e as lembranças do passado. Lucia amava a Itália desde sua juventude. Durante o casamento, eles planejaram múltiplas vezes uma viagem à costa amalfitana, mas sempre surgia algum compromisso de trabalho, alguma crise empresarial que exigia sua atenção imediata. Essas viagens adiadas se tornaram uma fonte recorrente de conflito entre eles. "Carlos, você está me ouvindo?" A voz de Sofia o trouxe de volta ao presente. "Claro, perdão. As vinícolas soam perfeitas."
Foi então que ele a viu entrar no restaurante. Lucia apareceu na entrada com aquela elegância natural que sempre a caracterizara, apesar de sua evidente gravidez. Ela usava um vestido de maternidade azul marinho que acentuava sua barriga arredondada, e seu cabelo caía em ondas suaves sobre seus ombros. Ela se dirigiu a uma mesa para 2 pessoas perto das janelas que davam para a piscina, movendo-se com aquela delicadeza característica das mulheres nos últimos meses de gestação. Carlos sentiu que Sofia se enrijeceu imperceptivelmente ao seu lado. Embora ela ainda não tivesse visto Lucia, era como se ela tivesse percebido a mudança na energia dele. "É ela?" perguntou Sofia em voz baixa, seguindo a direção de seu olhar. "Sim." Durante vários minutos, eles observaram discretamente enquanto Lucia se acomodava em sua mesa. Uma garçonete se aproximou para anotar seu pedido, e Carlos pôde notar que Lucia sorria com aquela calidez genuína que sempre mostrara ao pessoal de serviço. Era um dos traços que mais admirara nela, sua capacidade de tratar todas as pessoas com o mesmo respeito e amabilidade, independentemente de sua posição social. "Ela é linda", comentou Sofia, e em sua voz não havia ciúmes ou ressentimento, mas uma observação honesta e generosa. "É mesmo", admitiu Carlos. "Foi Lucia quem os viu primeiro." Seus olhos se encontraram através do restaurante e, por um momento, o tempo pareceu suspender. A expressão de surpresa em seu rosto foi genuína e completa, como se ela também não tivesse esperado jamais encontrá-lo naquele lugar. Carlos levantou-se de seu assento antes que pudesse pensar demais. "Vou cumprimentá-la", disse a Sofia. "Seria estranho fingir que não a vi." "Vá", respondeu Sofia. "Eu termino aqui e nos encontramos no quarto." O caminho até a mesa de Lucia pareceu interminável e curto demais ao mesmo tempo. Quando finalmente chegou perto dela, ambos se olharam por alguns segundos antes que um dos dois falasse. "Carlos", disse Lucia, sua voz carregando uma mistura de surpresa e uma calidez cautelosa. "Que coincidência tão inesperada." "Lucia", respondeu ele, notando que suas mãos tremiam ligeiramente. "Como você está?" "Bem, como você pode ver", disse ela, passando uma mão protetora sobre a barriga. "Muito bem, na verdade. Você parece radiante." Era verdade. A gravidez dera a Lucia um brilho especial, uma serenidade que Carlos não se lembrava de ter visto durante os últimos anos de seu casamento. "Posso?" perguntou ele, apontando para a cadeira vazia em frente a ela. Lucia assentiu e Carlos sentou-se, sentindo a estranheza de estar tão perto de alguém que conhecera tão intimamente e que agora era quase uma estranha. "O que te traz a Cancún?" lhe perguntou Carlos, tentando manter um tom casual. "Trabalho inicialmente. Tinha uma conferência sobre design gráfico em Playa del Carmen, mas decidi estender a viagem alguns dias para refletir sobre algumas mudanças importantes que estão por vir em minha vida." Seus olhos se dirigiram significativamente para a barriga dela, e Carlos sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar completamente. "Culpa? Nostalgia? Arrependimento?" "Parabéns", disse finalmente. "Quando é a data prevista?" "Makers, daqui a 2 meses e meio", respondeu Lucia. "É uma menina." A informação atingiu Carlos com uma força inesperada. Durante o casamento, Lucia expressara múltiplas vezes seu desejo de ter uma filha. Ela imaginara nomes, desenhara mentalmente a decoração de um quarto cor-de-rosa, falara sobre ensinar à sua futura filha tudo sobre arte e design. Carlos ouvira esses sonhos com uma mistura de ternura e resistência, mantendo-se firme em sua posição de que não era o momento certo para uma família. "Isso é maravilhoso", conseguiu dizer, embora sua voz soasse estranha até para ele mesmo. Lucia o estudou por um momento, como se estivesse avaliando a sinceridade de suas palavras. "E você? Férias em família?" "Lua de mel, na verdade", respondeu Carlos. "Fiquei noivo há 6 meses. A expressão de Lucia mudou sutilmente.
E por um momento, Carlos viu um lampejo de algo que poderia ter sido surpresa, ou talvez algo mais complexo. Parabéns a você também, então, disse ela. Fico feliz em saber que encontrou alguém. O silêncio que se seguiu foi denso com palavras não ditas, memórias compartilhadas e caminhos que haviam se bifurcado há 3 anos. Carlos retornou à suíte 501, com uma mistura de emoções que não experimentara desde os dias mais turbulentos de seu divórcio. Encontrou Sofia na varanda, lendo um livro sobre arquitetura italiana que havia comprado na loja do resort. A luz do entardecer criava um halo dourado ao redor de sua figura, e por um momento Carlos sentiu-se sobrecarregado pela gratidão de ter alguém tão sereno e compreensivo em sua vida. Como foi? E perguntou Sofia, marcando a página de seu livro e dirigindo-lhe toda a sua atenção. Carlos sentou-se na cadeira ao lado dela, buscando as palavras adequadas. Estranho, civilizado, mas estranho. Ela está esperando uma menina daqui a 2 meses e meio. Ela te disse quem é o pai? Não diretamente, mas mencionou que veio para cá depois de uma conferência de trabalho. Parece que está sozinha. Sofia assentiu pensativamente. Durante os 2 anos em que estiveram juntos, ela aprendera a ler as expressões de Carlos e podia ver que o encontro o afetara mais do que ele estava disposto a admitir. Sabe o que acho curioso? E disse Sofia, fechando completamente seu livro. Em todos esses meses que planejamos esta viagem, você nunca mencionou que a Itália era um destino que você já havia considerado antes. A observação de Sofia era perspicaz e direta. Carlos percebeu que ele havia conscientemente evitado mencionar que a costa amalfitana fora um dos destinos sonhados durante seu casamento anterior. Você tem razão, admitiu. Lucia e eu planejamos ir à Itália várias vezes. Nunca conseguimos por causa do trabalho. E agora, isso te incomoda ir para lá comigo? Não, respondeu Carlos imediatamente, pegando sua mão. Pelo contrário, sinto que é uma oportunidade de criar novas memórias. Memórias melhores. Sofia sorriu, mas em seus olhos havia uma pergunta que ela não formulou em voz alta. Que outros aspectos de seu relacionamento estavam influenciados por sombras do passado que ela desconhecia? Decidiram dar um passeio pelos jardins do resort antes do jantar. O ar noturno estava perfumado com o aroma das flores tropicais, e o som das ondas criava uma trilha sonora natural que normalmente Carlos achava relaxante. No entanto, naquela noite, sua mente estava dividida entre o presente idílico com Sofia e as lembranças dolorosas que o encontro com Lucia havia desenterrado. Enquanto caminhavam por uma trilha iluminada por tochas tique, passaram perto da piscina do resort. Sob a luz suave das lâmpadas submersas, Carlos avistou uma figura familiar sentada em uma das espreguiçadeiras, contemplando a água cristalina. Era Lucia, mas desta vez ela não estava sozinha. Ao lado dela, na espreguiçadeira adjacente, estava Sofia. Carlos parou abruptamente, confuso. Quando Sofia se separou dele, como era possível que ela estivesse falando com Lucia, sem saber quem era? Carlos? A voz real de Sofia veio de trás dele, e quando ele se virou, a encontrou olhando-o com uma expressão preocupada. O que foi? Você ficou feito uma estátua. Carlos voltou a olhar para a piscina. De fato, havia uma mulher conversando com Lucia, mas não era Sofia. Era outra hóspede do hotel. Uma mulher loira de meia-idade que gesticulava animadamente enquanto falava. Desculpe, murmurou Carlos. Por um momento pensei que... Não importa. Mas a confusão visual havia revelado algo inquietante. Sua mente estava criando conexões e cenários que não existiam, misturando seu passado e presente de maneiras que o desconcertavam. Continuaram seu passeio até chegar a uma pequena praia privada que fazia parte do resort. A areia branca brilhava sob a luz da lua, e as ondas se estendiam suavemente pela orla. Era o lugar perfeito para uma conversa íntima, longe dos olhares curiosos de outros hóspedes. Carlos, disse Sofia,
pegando suas mãos entre as suas. Preciso te fazer uma pergunta. E quero que você seja completamente honesto comigo. Ele sentiu um nó no estômago. Diga, você ainda tem sentimentos por Lucia? A pergunta era direta e merecia uma resposta igualmente direta. Carlos contemplou as ondas por um longo momento antes de responder. Não da maneira que você está pensando, disse finalmente. Não estou apaixonado por ela, se é isso que te preocupa. Mas vê-la é complicado. Traz lembranças, me faz questionar decisões que tomei, me confronta com aspectos de mim mesmo que não gosto. Como quais? Como o fato de que por 12 anos fui casado com uma mulher que queria ser mãe e eu me neguei terminantemente a considerar isso. Vê-la grávida me faz perguntar se minha negativa foi puro egoísmo ou se eu realmente acreditava que não estava pronto. Sofia permaneceu em silêncio por vários minutos, processando essa informação. Finalmente, falou com uma voz suave, mas firme. E agora? Você ainda sente que não está pronto para ser pai? Era uma pergunta que Carlos vinha evitando, até mesmo para si mesmo. Durante seu relacionamento com Sofia, eles haviam falado sobre o futuro, sobre formar uma família juntos, mas sempre fora em termos abstratos. Como algo que aconteceria eventualmente. Acho que agora estou, admitiu. Ou pelo menos acho que quero estar. Você acha ou quer? Quero, disse Carlos com mais certeza. Eu te amo de uma maneira completamente diferente de como amei Lucia. Com você, posso imaginar um futuro que inclui tudo. Família, trabalho, aventuras juntos. Sofia sorriu. E Carlos pôde ver que sua resposta a havia tranquilizado. Mas ele também notou algo mais em sua expressão, uma determinação que não havia visto antes. Então amanhã, quando estivermos no avião rumo à Itália, deixaremos tudo isso para trás e começaremos realmente nossa vida juntos, disse ela. Sim, concordou Carlos, beijando-a suavemente sob a luz da lua. No entanto, enquanto retornavam ao hotel, nenhum dos dois podia prever que os eventos do dia seguinte tornariam impossível deixar o passado para trás tão facilmente quanto haviam planejado. Quinta manhã no resort amanheceu com uma tranquilidade enganosa. Carlos acordou cedo, como era seu costume, mas desta vez foi o som de vozes no corredor que o alertou. Inicialmente pensou que eram outros hóspedes se preparando para o check-out, mas algo no tom das conversas indicou que havia uma situação incomum. Ele levantou-se silenciosamente para não acordar Sofia e dirigiu-se à porta. Através da mirilha pôde ver atividade no corredor. Funcionários do hotel conversando em voz baixa com gestos preocupados. E um homem mais velho de uniforme de gerente anotando em um tablet. Carlos abriu a porta e dirigiu-se ao funcionário mais próximo. Uma jovem que ele reconheceu como parte da equipe de limpeza. Com licença, o que está acontecendo? Senhor Mendoza, a jovem o reconheceu imediatamente. Há um problema com o sistema de computadores do hotel. Durante a noite, sofremos uma falha elétrica que afetou os servidores principais. Como isso nos afeta? Antes que a empregada pudesse responder, o gerente se aproximou. Um homem distinto de cerca de 50 anos, chamado Roberto Vasques, que havia lidado pessoalmente com algumas de suas solicitações especiais durante a estadia. Senhor Mendoza, lamento informar que, devido à falha do sistema, precisaremos realocar temporariamente alguns hóspedes. As chuvas de ontem à noite causaram infiltrações na ala leste do edifício e, combinado com os problemas técnicos, precisamos fazer alguns ajustes. Carlos sentiu a familiar tensão que aparecia sempre que seus planos eram alterados. Que tipo de ajustes? A boa notícia é que sua suíte não foi afetada pelas infiltrações. No entanto, precisamos reorganizar algumas designações de quartos para acomodar os hóspedes da ala leste. E isso como nos diz respeito? Roberto consultou seu tablet antes de responder. Bem, o sistema reagrupou automaticamente algumas reservas com base em sobrenomes semelhantes.
Ao que parece, há uma confusão na base de dados que associa sua reserva à de outra hóspede, uma senhora Mendoza, que está na suíte 502. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. Senhora Mendoza? Sim, o sistema assume que vocês fazem parte do mesmo grupo familiar. Aliás, recebemos uma solicitação para transferi-la para uma suíte maior no andar superior, a suíte 503, que tem vista panorâmica e uma varanda mais ampla. Dado seu aparente estado avançado de gravidez, consideramos que seria mais confortável para ela. A ironia da situação não escapou a Carlos. Lucia havia mantido seu sobrenome após o divórcio, uma decisão prática dado seu carreira profissional e os contatos que havia estabelecido sob esse nome. Agora, essa decisão havia criado uma confusão de computador que os havia reunido novamente como família. Quando seria essa transferência? Já perguntou Carlos, tentando manter um tom neutro. Esperávamos fazê-la esta manhã antes do check-out geral. Há algum problema? Preferem que mantenhamos os quartos como estão? Carlos percebeu que estava em uma posição delicada. Explicar a verdadeira relação com Lucia exigiria uma conversa complicada que ele não estava preparado para ter com a equipe do hotel. Além disso, Sofia e ele iriam embora naquela tarde, então a situação seria temporária. Não, está tudo bem. Façam a transferência que acharem necessária. Quando retornou à suíte, encontrou Sofia acordada, preparando café na pequena cozinha do quarto. Tudo bem? Ouvi você falando com alguém no corredor. Carlos explicou a situação, omitindo deliberadamente a confusão de sobrenomes que motivou a decisão do hotel. No entanto, quando terminou sua explicação, viu que Sofia o observava com uma expressão cética. É outra coincidência? Pois, perguntou ela, o que você quer dizer? Carlos, nos últimos dias tivemos uma série de coincidências que parecem estatisticamente improváveis. Sua ex-esposa aparece no mesmo hotel, no mesmo fim de semana, consegue o quarto ao lado e agora a mudam para uma suíte ainda mais perto de nós. Carlos percebeu que Sofia tinha razão em questionar a cadeia de eventos. De uma perspectiva externa, a situação parecia conveniente demais para ser puramente casual. Você está sugerindo que Lucia planejou isso de alguma forma? Não sei, respondeu Sofia honestamente. Mas acho que deveríamos considerar a possibilidade de que nem todos esses encontros sejam tão fortuitos quanto parecem. A conversa foi interrompida por uma batida suave na porta. Quando Carlos abriu, encontrou uma camareira com um carrinho de café da manhã. Cortesia da administração, explicou a mulher. O Sr. Vasques pediu que entregássemos este café da manhã especial como desculpa pelos transtornos. Enquanto a camareira organizava a comida na mesa da varanda, ela mencionou casualmente. Também preparamos o mesmo café da manhã para a senhora Mendoza na suíte 503. Que gesto lindo que o hotel trata as famílias com tanta consideração. Depois que a camareira se retirou, Carlos e Sofia ficaram olhando o elaborado café da manhã que incluía frutas tropicais, ovos benedictinos, champanhe e uma variedade de pães artesanais. Isso está ficando cada vez mais desconfortável, murmurou Sofia. Eu sei, admitiu Carlos. Mas em algumas horas estaremos no aeroporto e tudo isso ficará para trás. No entanto, enquanto tomavam café da manhã em silêncio, ambos tinham a incômoda sensação de que a situação estava evoluindo para algo mais complexo do que haviam antecipado. A presença de Lucia já não era simplesmente uma coincidência incômoda. Estava se tornando uma força que influenciava ativamente sua experiência, transformando o que deveria ter sido seu último dia romântico no Caribe em algo que nenhum dos dois sabia como navegar. Após o café da manhã, Carlos decidiu descer ao lobby para confirmar pessoalmente os detalhes de seu transporte para o aeroporto. Uma rotina que lhe dava uma sensação de controle em meio às circunstâncias cada vez mais estranhas.
Encontrou Roberto Vasques supervisionando o transporte de bagagens dos hóspedes afetados pelas infiltrações. Senhor Mendoza, cumprimentou o gerente com um sorriso profissional. Espero que o café da manhã tenha sido do seu agrado. Tudo pronto para sua partida esta tarde? Sim, obrigado. Só queria confirmar o horário do transporte. Com certeza. Seu veículo estará pronto às 3 em ponto. Também tomei a liberdade de coordenar o transporte para a senhora Mendoza, já que entendo que vocês têm o mesmo voo. Carlos sentiu uma pontada de alarme. O mesmo voo? Roberto consultou seu tablet. Sim, voo 247 da Aeroméxico para Madrid, com conexão para Nápoles. Que conveniente que viajam juntos. A informação atingiu Carlos como um martelo. Como era possível que Lucia tivesse exatamente o mesmo itinerário que ele? Durante o casamento, ela expressara múltiplas vezes seu desejo de visitar a Itália, especificamente a Costa Amalfitana, mas nunca conseguiram coordenar a viagem. Tem certeza dessa informação? E perguntou Carlos, tentando manter a calma. Completamente. De fato, quando processei a solicitação de transporte, notei que seus assentos estão na mesma seção do avião. Vila 12, assentos A e B para vocês, assento C para a senhora Mendoza. O sistema da companhia aérea deve ter reconhecido a conexão familiar. Carlos sentiu que precisava de ar fresco. Pediu desculpas a Roberto e saiu para a varanda do lobby, onde se sentou em uma das poltronas de Vime, tentando processar essa nova informação. As coincidências estavam se acumulando de uma maneira que desafiava toda a lógica estatística. Foi então que ouviu uma voz familiar atrás dele. Carlos, podemos conversar? Ele se virou para encontrar Lucia, que havia saído do elevador e se dirigia a ele. Ela usava um vestido de maternidade cor verde e esmeralda que realçava sua gravidez. E sua expressão era séria, mas não hostil. Claro, respondeu ele, apontando para a poltrona ao lado. Lucia sentou-se cuidadosamente, uma mão pousada protetoramente sobre a barriga. Por um momento, ambos permaneceram em silêncio, observando a piscina onde alguns hóspedes desfrutavam da manhã ensolarada. Acho que preciso te explicar algumas coisas, disse Lucia finalmente. Sei que minha presença aqui deve parecer estranha. Estranha é uma forma de descrever, respondeu Carlos. O gerente acabou de me informar que temos o mesmo voo para a Itália esta tarde. Lucia suspirou profundamente. Isso faz parte do que quero te explicar. Não são todas coincidências, Carlos. O coração de Carlos acelerou. O que você quer dizer? Quando minha agência de viagens me ajudou a planejar esta viagem, mencionei que meu ex-marido queria visitar a Costa Amalfitana há anos. A agente me sugeriu usar a mesma empresa de planejamento que havia organizado viagens semelhantes recentemente. Aparentemente, ela teve muito sucesso com um itinerário específico para um casal que viajava para a lua de mel. Carlos sentiu um frio estranho percorrer suas costas. Você está dizendo que... Estou dizendo que, sem saber, contratei a mesma agência que planejou sua lua de mel. Eles pegaram seu itinerário como modelo para o meu, pensando que seria perfeito para alguém que quisesse experimentar a Itália romântica. Não foi até chegar aqui e ver seu nome no registro do hotel que percebi a conexão. A revelação era tão absurda que Carlos quase riu. O planejamento meticuloso que havia caracterizado toda a sua vida se tornara a fonte dessa situação impossível. Por que você não me disse isso ontem? Perguntou. Porque pensei que você poderia acreditar que eu fiz de propósito. E por que... Lucia hesitou, porque não tinha certeza de como me sentiria ao te ver novamente. E como você se sente? Lucia contemplou sua resposta por um longo momento. Confusa, nostálgica, um pouco triste, mas não da maneira que eu esperava. Triste por quê? Porque te ver aqui, feliz com outra pessoa, me fez perceber que o que tínhamos realmente acabou. Durante estes 3 anos, parte de mim manteve a fantasia de que talvez
Mas te ver com Sofia me mostrou que você encontrou algo que nós nunca tivemos. Carlos sentiu-se comovido pela honestidade de Lucia. Durante o casamento, raramente tiveram conversas tão diretas sobre seus sentimentos. Lucia, sobre o bebê, não é seu, se é isso que te preocupa. Ela o interrompeu com um sorriso triste. É o resultado de uma decisão muito ponderada que tomei há 1 ano. Decidi que se fosse ser mãe, faria isso sozinha, da maneira que fosse possível. Fertilização in vitro? Sim, com um doador anônimo. Depois do nosso divórcio, percebi que havia passado muitos anos esperando que alguém estivesse pronto para a família que eu queria. Então, tomei o controle da minha própria vida. Carlos sentiu uma mistura de admiração e culpa. A Lucia, que tinha à sua frente, era mais forte e independente do que fora durante o casamento. Ele sabia que sua negativa em ter filhos fora um fator importante nessa transformação. Fico feliz que você tenha encontrado seu caminho, disse sinceramente. Obrigada. E fico feliz em te ver feliz. Sofia parece ser uma mulher extraordinária. Ela é. Lucia levantou-se lentamente, preparando-se para ir embora. Mais uma coisa, Carlos. Vou mudar meus planos de viagem. Não é justo para nenhum de nós que eu esteja no mesmo voo, nos mesmos hotéis. Minhas férias podem esperar. Não, disse Carlos imediatamente, surpreendendo a si mesmo. Não mude seus planos por nós. Somos adultos, podemos lidar com isso. Lucia o olhou com curiosidade. Tem certeza? Carlos não tinha certeza de nada, mas algo dentro dele sabia que fugir da situação não era a resposta correta. Sim, além disso, já é muito tarde para mudanças de última hora. Lucia sorriu com uma mistura de gratidão e incerteza. Então suponho que nos veremos no aeroporto. Enquanto a via se afastar, Carlos percebeu que estava prestes a embarcar na lua de mel mais complicada da história. O voo para Madrid transcorreu em uma tensão silenciosa que nenhum dos três havia antecipado completamente. Carlos se encontrou na posição surreal de estar sentado entre sua noiva e sua ex-esposa grávida a 30.000 pés de altitude, enquanto o Atlântico se estendia infinitamente abaixo deles. Sofia havia lidado com a revelação sobre a agência de viagens com uma graça que impressionara Carlos, mas ele podia perceber a tensão em seus ombros, a maneira ligeiramente mais firme com que segurava seu livro e como seus olhos se dirigiam ocasionalmente a Lucia com uma mistura de curiosidade e avaliação. Lucia, por sua vez, fora meticulosamente cortês desde o momento em que se encontraram no portão de embarque. Havia parabenizado sinceramente Sofia por seu noivado, elogiado seu elegante anel de esmeraldas e mantido conversas leves sobre o voo e os planos de viagem. No entanto, Carlos notava pequenos gestos que conhecia bem. A maneira como ela tocava o cabelo quando estava nervosa, ou como suas mãos se moviam protetoramente sobre a barriga quando se sentia desconfortável. É sua primeira viagem à Itália, e perguntou Sofia a Lucia durante o serviço de comida, em um esforço evidente para manter uma conversa normal. Sim, respondeu Lucia, embora eu sonhe em visitá-la há anos. Estudei arte na universidade e sempre quis ver pessoalmente as obras que só conhecia por livros. Sou arquiteta, comentou Sofia, então entendo perfeitamente essa fascinação. Há algo mágico em experimentar um espaço projetado por mestres do Renascimento. Carlos observava essa troca com uma mistura de fascínio e desconforto. As duas mulheres mais importantes de sua vida estavam se conectando sobre interesses compartilhados, e havia uma naturalidade em sua conversa que o tranquilizava e o inquietava ao mesmo tempo. Carlos me contou que você trabalha com design gráfico. Continuou Sofia. Sim, tenho meu próprio estúdio. Trabalho principalmente com empresas que querem comunicar sustentabilidade e responsabilidade social. É interessante como nossos campos se complementam. Você projeta espaços físicos, eu comunico ideias e valores. Você já trabalhou em projetos relacionados à arquitetura?
Na verdade, sim. Colaborei em vários projetos de branding para escritórios de arquitetura e empreendimentos imobiliários. Acho fascinante como o design gráfico pode comunicar a visão de um espaço antes mesmo que ele exista fisicamente. Carlos percebeu que estava testemunhando algo inesperado. Sofia e Lucia estavam descobrindo afinidades profissionais genuínas. Parte dele se sentia orgulhoso de que duas mulheres tão talentosas pudessem encontrar pontos de conexão. Outra parte se sentia estranhamente excluído de uma conversa que fluía com mais naturalidade do que muitas das que ele tivera com cada uma delas separadamente. Durante a escala em Madrid, enquanto esperavam o voo de conexão para Nápoles, Lucia se desculpou para ir ao banheiro, deixando Carlos e Sofia sozinhos por primeira vez em horas. Ela é encantadora, comentou Sofia, observando Lucia se afastar. É mesmo, admitiu Carlos. Também consigo entender por que vocês foram casados por tanto tempo. A observação de Sofia tinha um tom neutro, mas Carlos detectou uma pergunta implícita em suas palavras. O que você quer saber? E perguntou diretamente. Não sei exatamente, respondeu Sofia honestamente. Suponho que me pergunto o que aconteceu entre vocês. Vocês parecem duas pessoas que poderiam se dar bem. Carlos contemplou como responder. Nos dávamos bem em muitos aspectos, mas eu era diferente então. Mais rígido, mais focado na carreira, menos disposto a me comprometer emocionalmente. E agora? Agora eu sei que o amor não é apenas compatibilidade. É também timing, disposição para crescer juntos e a vontade de priorizar o relacionamento acima de tudo. Sofia sorriu, e Carlos pôde ver que sua resposta a havia tranquilizado. Quando Lucia voltou, trazia consigo 3 cafés e uma expressão ligeiramente preocupada. Tudo bem? Perguntou Carlos. Sim, apenas alguns desconfortos menores. Voos longos não são ideais quando se está no 7º mês de gravidez. Você deveria estar viajando? Perguntou Sofia com genuína preocupação. Meu médico me deu autorização, mas recomendou que esta fosse minha última viagem antes do parto. É parte da razão pela qual decidi fazer esta viagem agora. Depois que a bebê nascer, não terei oportunidades como esta por muito tempo. Já tem nome para ela? E perguntou Sofia. Os olhos de Lucia se iluminaram. Helena, como minha avó, que também era artista, era ceramista e me ensinou a ver a beleza nas coisas cotidianas. Carlos se lembrou da avó Helena de Lucia. Durante o casamento, eles visitaram o ateliê dela várias vezes, e ele admirou tanto seu talento artístico quanto sua sabedoria prática sobre a vida. Era uma mulher que havia criado 5 filhos como mãe solteira, após enviuvar jovem, e que construiu uma carreira de sucesso em uma época em que poucas mulheres tinham essas oportunidades. É um nome lindo, comentou Sofia, e que legado especial para continuar. O voo para Nápoles foi mais relaxado. Lucia dormiu a maior parte do trajeto, recostada na janela com uma almofada de viagem que Sofia lhe emprestou. Carlos aproveitou o tempo para revisar os planos detalhados que havia feito para os próximos dias, mas se viu distraído, observando ocasionalmente o perfil sereno de Lucia enquanto dormia. Era estranho como a presença de sua ex-esposa estava adicionando camadas de complexidade emocional ao que deveria ter sido uma viagem romântica simples. No entanto, também havia algo inesperadamente libertador em confrontar o passado de uma maneira tão direta. Quando o avião começou a descida para Nápoles, Carlos olhou pela janela as montanhas que cercavam a baía e sentiu uma mistura de antecipação e apreensão. A Itália os esperava, com todas as suas promessas de beleza e romance, mas também com a certeza de que os próximos dias testariam não apenas seu relacionamento com Sofia, mas também sua capacidade de redefinir seu relacionamento com seu próprio passado. A chegada à costa amalfitana foi como entrar em um postal perfeito. O transfer do aeroporto de Nápoles serpenteava por estradas que abraçavam os penhascos do Mediterrâneo,
revelando vistas espetaculares de vilarejos coloridos que se agarravam precariamente às montanhas, como joias incrustadas em veludo verde. O ar trazia o aroma de limões, mar salgado e as flores silvestres que cresciam entre as rochas. Carlos havia reservado quartos no Hotel Villa San Giacomo, em Positano, uma propriedade boutique do século XVIII que havia sido transformada em um refúgio de luxo. Sua suíte presidencial oferecia uma vista panorâmica da Bahia, com uma varanda privativa onde as buganvílias criavam um dossel natural de cor magenta. Sofia ficou boquiaberta quando viram seu quarto pela primeira vez. Carlos, isso é incrível. É exatamente como eu imaginava que seria a Itália. O quarto de Lucia ficava no mesmo andar, 3 portas adiante. Quando o carregador os acompanhou até lá para entregar suas malas, Carlos não pôde deixar de notar que a vista de sua janela era igualmente espetacular, embora ligeiramente menos ampla que a deles. Acham que tudo bem se nos encontrarmos para o jantar? E perguntou Lucia, enquanto o carregador organizava suas malas. Está sendo tão estranho e tão natural ao mesmo tempo estar aqui com vocês que... Não sei, sinto que deveríamos simplesmente aceitar a situação e tentar aproveitá-la. Carlos olhou para Sofia, que assentiu com um sorriso que parecia genuíno. Perfeito, disse Carlos. Há um restaurante na vila que tem ótimas avaliações. Chama-se La Sponda, em Le Sirenuse. Naquela tarde, enquanto Sofia tirava uma soneca para se recuperar da viagem, Carlos saiu para caminhar pelas trilhas sinuosas de Positano. As ruas estreitas eram pavimentadas com pedras gastas por séculos de uso, e cada esquina revelava novas perspectivas do mar Tirreno que se estendia até o horizonte infinito. Parou em uma pequena loja de cerâmica onde um artesão local pintava à mão pratos com motivos de limões e videiras. Lembrou-lhe o ateliê da avó Helena e, sem pensar muito, comprou um pequeno vaso decorado com flores de buganvílias. É para alguém especial? Lhe perguntou o artesão em italiano com um inglês entrecortado. Carlos hesitou. Para alguém que logo será mãe. De volta ao hotel, encontrou Lucia na varanda principal, onde ela estava desenhando em um caderno de esboços. Tinha vários lápis de cor espalhados sobre a mesa e Carlos pôde ver que ela havia capturado a vista da vila com uma precisão e sensibilidade artística que o impressionou. Nunca soube que você desenhava paisagens. Comentou, aproximando-se para admirar seu trabalho. É algo novo, respondeu Lucia, fechando o caderno com um sorriso tímido. Quando soube que estava grávida, decidi retomar alguns hobbies que havia abandonado durante nosso casamento. O desenho era um deles, porque você os abandonou. Lucia o olhou com uma expressão que era difícil de interpretar. Porque durante aqueles anos, senti que deveria focar toda a minha energia em ser a esposa perfeita do empresário de sucesso. Deixei de lado partes de mim para me encaixar na imagem que eu achava que você queria. A honestidade de sua resposta o atingiu como uma revelação dolorosa. Nunca te pedi para fazer isso. Não. Diretamente não. Mas havia uma expectativa implícita. Os jantares de negócios, os eventos sociais, a necessidade de estar sempre disponível para apoiar sua carreira. Gradualmente, meus próprios interesses foram se tornando menores, até quase desaparecerem. Carlos sentiu uma pontada de culpa. Durante o casamento, ele estivera tão absorto em construir sua empresa que nunca considerou realmente que sacrifícios Lucia estava fazendo para apoiar suas ambições. Sinto muito, disse simplesmente. Você não precisa pedir desculpas, respondeu Lucia. Foram decisões que tomei conscientemente. Mas fico feliz por ter redescobrido essas partes de mim mesma. Carlos entregou-lhe o vaso que havia comprado. Para Helena, disse. Para o quarto dela. Lucia recebeu o presente com uma expressão de surpresa genuína. Messi, é lindo, Carlos. Obrigada. O jantar em La Sponda foi uma experiência mágica que nenhum dos três havia antecipado.
O restaurante estava iluminado por centenas de velas que criavam uma atmosfera íntima e romântica, enquanto o som suave de um pianista fornecia o fundo musical perfeito. As mesas estavam localizadas em varandas escalonadas que ofereciam vistas espetaculares das luzes da vila, refletindo nas águas escuras do Mediterrâneo. Sofia havia escolhido um vestido azul marinho que complementava perfeitamente o ambiente elegante do local, enquanto Lucia usava um vestido de maternidade em cor creme que a fazia parecer radiante sob a luz dourada das velas. Sabem o que é o mais estranho de tudo isso? E comentou Sofia enquanto saboreavam o antipasto. Sinto como se estivéssemos em um romance italiano, mas não consigo determinar exatamente que tipo de história estamos vivendo. Lucia riu. Um som quente que Carlos não ouvia há anos. Definitivamente não é uma história convencional. Talvez essa seja a beleza da situação, acrescentou Carlos. Não há um roteiro para seguir, então temos que escrever nossa própria história. Enquanto compartilhavam o jantar, conversaram sobre arte, arquitetura e viagens, evitando cuidadosamente temas que pudessem criar tensão. No entanto, no final da noite, quando o restaurante começou a esvaziar e as velas se consumiram até se tornarem pequenas poças de cera, Sofia fez uma pergunta que estava se formulando a noite toda. Lucia, posso te perguntar algo pessoal? Claro. Não te resulta difícil estar aqui conosco? Quer dizer, este era um destino que você sonhava em visitar com Carlos. Lucia contemplou a pergunta por um longo momento, observando as luzes que se refletiam na água. No início pensei que seria doloroso, admitiu finalmente. Mas a verdade é que estar aqui me ajudou a perceber algo importante. Os sonhos podem evoluir. A Itália que imaginei com Carlos era diferente da Itália que estou experimentando agora. Esta versão é melhor de muitas maneiras porque é real, não idealizada. Suas palavras flutuaram no ar noturno, carregadas de uma sabedoria que surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. A segunda semana na Itália trouxe uma rotina inesperada, mas surpreendentemente harmoniosa. As manhãs começavam com cafés da manhã compartilhados na varanda do hotel, onde Lucia havia montado um pequeno estúdio improvisado com seus materiais de desenho. Sofia havia começado a trabalhar em esboços arquitetônicos dos edifícios históricos da região, enquanto Carlos, pela primeira vez em anos, se permitiu acordar sem verificar imediatamente seus e-mails. Foi durante uma dessas manhãs tranquilas que Sofia fez uma descoberta que mudaria o curso de suas férias. Carlos, você tem que ver isso, disse ela, levantando os olhos de uma revista de arquitetura italiana que havia comprado na vila. Há um artigo sobre uma vila abandonada nas montanhas, a cerca de 20 minutos daqui. Villa Monterossa. Aparentemente, está vazia há décadas, mas tem uma história fascinante. Carlos se aproximou para olhar as fotografias que acompanhavam o artigo. A vila era uma estrutura do século XIX, com elementos arquitetônicos que combinavam o estilo neoclássico italiano com influências árabes, resultado das conexões comerciais históricas da região. Estava situada em uma encosta que oferecia vistas panorâmicas tanto do mar quanto das montanhas interiores. É linda, comentou, mas parece estar em ruínas. Exatamente, respondeu Sofia com entusiasmo crescente. O artigo menciona que está à venda e que eles tiveram dificuldades para encontrar compradores devido às regulamentações de patrimônio histórico e à complexidade da restauração. Lucia se aproximou para ver as imagens, movendo-se cuidadosamente devido à sua gravidez avançada. Que lugar mágico, murmurou. Olha esses jardins em terraços. Devem ter sido espetaculares em sua época. Por que você se interessa tanto? Perguntou Carlos a Sofia, embora acreditasse conhecer a resposta. Porque é exatamente o tipo de projeto que eu sonhei em desenvolver. Respondeu ela, seus olhos brilhando com uma paixão que Carlos reconhecia bem.
Um resort ecológico que respeite a história do lugar, enquanto incorpora tecnologias sustentáveis modernas. Poderíamos criar algo único, um lugar que honre o passado enquanto abraça o futuro. Carlos sentiu uma mistura de emoção e apreensão. O projeto soava ambicioso e lindo, mas também enormemente complexo e caro. Você acha que seria factível? Perguntou-se. Não sei, até pesquisar mais a fundo, mas... Sofia hesitou. Depois continuou com determinação renovada. O que você acharia se visitássemos a propriedade? Só para ver, entender o potencial. Acho uma ideia extraordinária. Interveio Lucia, surpreendendo a ambos. Desculpe, não queria me intrometer, mas a descrição me lembra propriedades que minha família tinha no México gerações atrás. Projetos assim exigem sensibilidade tanto arquitetônica quanto cultural. Sofia a olhou com interesse renovado. Sua família trabalhava com restauração? Não exatamente, mas meu avô materno foi arquiteto paisagista e restaurou várias fazendas históricas em Jalisco. Cresci ouvindo histórias sobre a importância de preservar não apenas as estruturas, mas também as tradições e o espírito dos lugares. Você gostaria de nos acompanhar para ver a vila? Perguntou Sofia impulsivamente. Carlos observou a troca com fascinação. A pergunta de Sofia fora espontânea e genuína, e ele pôde ver que Lucia estava genuinamente comovida pelo convite. Não seria estranho? Perguntou Lucia. Tudo isso tem sido estranho desde o começo, respondeu Sofia com um sorriso. E honestamente, adoraria ter a perspectiva de alguém com conhecimento sobre projetos de restauração histórica. Naquela tarde, alugaram um carro e dirigiram para as montanhas, seguindo as indicações do artigo. O caminho serpenteava por oliveiras centenárias e vinhedos que se estendiam como tapetes verdes pelas encostas. O ar era mais fresco do que na costa, perfumado com o aroma de lavanda silvestre e ervas mediterrâneas. Vila Monterosa apareceu depois de uma curva, emergindo entre ciprestes altos como uma visão de um sonho romântico italiano. Apesar de seu estado de abandono evidente, a estrutura mantinha uma dignidade nobre. As colunas de mármore estavam manchadas pelo tempo. As janelas careciam de vidros, e a vegetação havia reclamado partes da estrutura, mas a beleza fundamental do design permanecia intacta. Meu Deus, murmurou Sofia saindo do carro lentamente, como se estivesse entrando em um lugar sagrado. Os jardins, em terraços que Lucia havia mencionado, se estendiam pela encosta como um anfiteatro natural. Embora abandonados, ainda se podiam distinguir os elementos do design original. Fontes de pedra, agora secas, trilhas pavimentadas com mosaicos que espreitavam entre a vegetação rasteira e restos do que um dia foram parterres geométricos. A vista é impressionante, comentou Carlos, dirigindo seu olhar para o panorama que se estendia da varanda principal. Ele podia ver Positano à distância como um colar de pérolas brancas contra o azul do Mediterrâneo. Lucia havia encontrado uma pequena capela em ruínas em uma extremidade da propriedade. Olhem isso, o chamou. Oi, deve ter sido linda. A estrutura era pequena, mas elegante, com um altar de mármore rachado, onde ainda se podiam distinguir relevos de anjos e videiras. Raios de sol se filtravam pelos espaços, onde antes havia janelas de vitral, criando padrões de luz dourada sobre o piso de pedra coberto de folhas. Imaginem os eventos que poderiam ser celebrados aqui, disse Sofia com voz sonhadora. Casamentos, cerimônias, eventos íntimos que honrassem a história do lugar. Carlos observava Sofia enquanto ela explorava cada canto da vila com a paixão de uma arqueóloga descobrindo tesouros perdidos. Seu entusiasmo era contagiante e ele se viu imaginando as possibilidades que ela via com tanta clareza. Quanto você acha que custaria restaurar algo assim? Perguntou Lucia, que examinava os detalhes arquitetônicos com olho de especialista. Milhões, respondeu Carlos honestamente. Mas se feito corretamente, poderia se tornar algo verdadeiramente especial. Enquanto o sol começava a se pôr,
Pintando a vila com tons dourados e rosados, os três sentaram-se nos degraus de mármore da varanda principal, contemplando o projeto que havia capturado sua imaginação coletiva. Sabem o que é mais estranho? Comentou Lucia. Sinto que este lugar estava nos esperando. Os dias seguintes transcorreram com uma intensidade criativa que nenhum dos três havia experimentado antes. As conexões familiares de Lucia provaram ser mais valiosas do que qualquer um havia imaginado. Seu primo em segundo grau, Marco Rossellini, não era apenas arquiteto especializado em patrimônio histórico, mas havia trabalhado em projetos semelhantes ao longo da costa amalfitana. Vila Monterosa é lendária na região, explicou Marco durante uma reunião em seu estúdio em Salerno. Meu avô conhecia o arquiteto original. A família que a construiu tinha visões muito avançadas sobre a integração da arquitetura com a paisagem natural. Carlos observava como Sofia e Marco trocavam ideias técnicas com uma paixão compartilhada que transcendia as barreiras do idioma. Lucia traduzia ocasionalmente, mas mais frequentemente servia como ponte cultural, ajudando todos a entender não apenas as palavras, mas também as sutilezas de significado. Quanto tempo levaria para obter as licenças necessárias? Perguntou Carlos. Com as conexões certas e um projeto bem apresentado, talvez 18 meses, respondeu Marco. Mas vocês precisariam de um plano de negócio sólido que demonstrasse o benefício para a comunidade local. Naquela tarde, enquanto voltavam para Positano, Sofia fez uma proposta que surpreendeu a todos. O que vocês achariam se formalizássemos isso como uma sociedade real? Carlos quase parou o carro. Você está falando sério? Que completamente. Lucia tem as conexões culturais e o conhecimento de design. Você tem a experiência empresarial e os recursos financeiros. E eu tenho a visão arquitetônica. Somos a equipe perfeita. Lucia, sentada no banco de trás, tocou pensativamente o abdômen. Seria lindo criar algo duradouro antes que Helena nasça. Um legado que eu possa compartilhar com ela um dia. Naquela noite, jantaram na vila abandonada, levando uma refeição de piquenique e velas para iluminar a varanda. Sob as estrelas do Mediterrâneo, com o som das ondas chegando de baixo, discutiram os detalhes do que estava emergindo como mais do que um projeto de negócios. Era uma visão compartilhada de beleza e propósito. Vila Nuove Inisi, propôs Sofia. Vila Novos Começos. Perfeito, concordou Lucia, levantando sua taça de água mineral em um brinde. Pelos novos começos e pelas segundas chances. Carlos olhou para ambas, sentindo uma profunda gratidão pelo rumo inesperado que sua vida havia tomado. Pelas famílias que escolhemos criar, acrescentou. 3 dias antes de seu voo de volta ao México, Sofia fez uma descoberta pessoal que mudaria tudo novamente. Naquela manhã, ela se sentiu levemente enjoada durante o café da manhã. Um sintoma que inicialmente atribuiu ao vinho da noite anterior. Acho que preciso ir a uma farmácia, disse ela a Carlos após o almoço. Você não está se sentindo bem? Ele é só diferente. Provavelmente não é nada. Mas quando voltou da vila 1 hora depois, trazia uma expressão de espanto que Carlos reconheceu imediatamente. Tudo bem? Perguntou, embora seu coração já tivesse começado a acelerar. Estou grávida, disse Sofia simplesmente, mostrando-lhe o teste de gravidez. De 6 semanas. O momento pareceu surreal e perfeitamente apropriado ao mesmo tempo. Em uma vila italiana, cercados pela história e pelos sonhos de futuro, com Lucia se preparando para dar à luz em 2 meses, Sofia e Carlos descobriam que também esperavam seu primeiro filho. Quando compartilharam a notícia com Lucia naquela noite, ela se levantou da cadeira com dificuldade e abraçou Sofia com lágrimas nos olhos. Helena e seu bebê crescerão sabendo sobre este lugar mágico onde tudo começou, disse ela. Que história linda para contar a eles. Carlos observou as 2 mulheres, grávidas se abraçando sob a luz dourada do entardecer,
italiano, e soube que sua vida havia encontrado um propósito que ele nunca imaginou ser possível. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Vejo você no próximo vídeo.